Meus queridos irmãos, eu vos saúdo com a gloriosa paz do Senhor. Quero, nesta oportunidade, agradecer a confiança do nosso pastor presidente, pastor José Feitosa Araújo. E nesta oportunidade, gostaria de trazer uma reflexão bíblica da Palavra de Deus para você que está nos assistindo, você que está nos acompanhando. Eu quero meditar no que a Bíblia, a Palavra de Deus, em 1 Coríntios, capítulo de número 10, 1 Coríntios, capítulo de número 10, a partir do versículo 1 até o versículo de número 11, o apóstolo Paulo, escrevendo à igreja de Coríntios, na sua primeira epístola, ele diz assim, no capítulo 10, Ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem e todos passaram pelo mar, e todos foram batizados em Moisés, na nuvem e no mar. E todos comeram de um mesmo manjar espiritual, e beberam todos de uma mesma bebida espiritual, porque bebiam da pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Mas Deus não se agradou da maior parte deles, pelo que foram prostrados no deserto. E essas coisas foram-nos feitas em figura, para que não cobicemos as coisas más, como eles cobiçaram. Não vos façais, pois, idólatras, como alguns deles, conforme está escrito. O povo assentou-se a comer e a beber, e levantou-se para folgar. E não nos prostituamos, como alguns deles fizeram, e caíram num dia 3.000 ou 23.000. E não tentemos a Cristo, como alguns deles também tentaram e pereceram pelas serpentes. E não murmureis, como também alguns deles murmuraram e pereceram pelo destruidor. Ora, tudo isso lhe sobreveio como figuras e estão escritas para aviso nosso, para quem já são chegados os fins dos séculos. Versículo 11, repetindo, tudo isso lhe sobreveio como figuras e estão escritas para aviso nosso, para quem já são chegados os fins dos tempos, o fim dos séculos. Queridos, a palavra de Deus, a Bíblia, como palavra de Deus, ela nos traz revelações maravilhosas. E estamos vivendo os dias difíceis na terra. A igreja do Senhor está vivendo um momento ímpar, momento este em que, observando o que diz a palavra de Deus, observando o que Paulo está escrevendo aos Coríntios, falando, usando o exemplo negativo da igreja dos israelitas nos dias de Moisés, como aquele povo deixaram de ser grato a Deus, como aquele povo deixou de seguir os ensinamentos, os mandamentos de Deus e passaram a viver para si mesmo. Esse texto que nós lemos nos remete à seguinte indagação, à seguinte pergunta nesta oportunidade. Como estamos seguindo a Cristo? Como estamos seguindo a Cristo? Paulo fala aqui nesse texto, no capítulo 10 de 1 Coríntios, Paulo fala dos privilégios que os israelitas tiveram por muito tempo, que puderam contar com a proteção,
puderam contar com o cuidado e a provisão direta da parte de Deus. Paulo está destacando exatamente estes privilégios. Privilégios estes que eu e você, como cristão, devemos atentar. Devemos atentar com mais cuidado para não seguir pelo mesmo caminho que seguiu os israelitas. O povo escolhido, o povo que Deus escolheu. Nesse texto bíblico, nós podemos ver que um dos primeiros erros do povo de Israel é que eles não foram agradecidos. Não foram agradecidos a Deus. O primeiro erro do povo de Israel, eles não foram agradecidos a Deus, conforme versículo 5. Versículo 5. Mas Deus não se agradou da maior parte deles. Mas Deus não se agradou da maior parte deles. Aqui Paulo está revelando, Paulo está mostrando para a sua geração que nós devemos atentar para o que aconteceu com este povo. Diz aqui que eles, por não serem gratos a Deus, por serem gratos para com o Deus que estava cuidando deles, que estava protegendo eles. Veja o que aqui Paulo diz aqui. Olha, eles estão, diz assim, ó, eles estiveram todos debaixo da mesma nuvem. O que aqui Paulo está dizendo? Eles estiveram sendo protegidos por Deus. Deus protegeu eles durante todo o tempo que eles estiveram ali no deserto. Deus protegeu aquele povo, estiveram debaixo da mesma nuvem, ou seja, eles tiveram a mesma proteção. Todos passaram pelo mal, significa dizer, Deus deu livramento. Deus deu livramento para este povo. Mas mesmo assim, eles se rebelaram. Mesmo assim, eles foram ingratos para com Deus. Por isso é que eu fiz a pergunta no início: como estamos seguindo a Cristo? Como você está seguindo a Cristo nesses últimos dias, meu amado, meu querido irmão, minha querida irmã? Como estamos seguindo a Cristo? Nós podemos ver ainda que os israelitas, segundo o que Paulo nos mostra, eles se tornaram idólatras. E quando falamos que eles se tornaram idólatras, não estamos aqui apenas falando de que eles se voltaram para a imagem de escultura. Não, quando fala de idolatria, é um conjunto de coisas que leva o homem a tirar o seu foco, a sua atenção do Deus que cuida dele, do Deus que tem provisão, do Deus que tem livramento. E este povo passa agora a ter a atitude de que esqueceram daquilo que Deus fez por eles. Esqueceram daquilo que Deus fez por eles. Por isso, eles começam agora, diz aqui o versículo de número 7, que alguns deles assentaram a comer, a beber, e outros se levantaram a folgar. Significa dizer que aquele povo que tiveram debaixo da nuvem, debaixo da mesma nuvem, sendo protegido por Deus, aqueles que passaram pelo Mar Vermelho, que obtiveram livramento da parte de Deus, agora se esqueceram. Eles estavam
descuidados, displicentes. Eles agora deixaram se envolver pela idolatria e agora estavam a beber, a comer, estavam como no tempo de Noé. Não estavam nem aí para o que Noé estavam dizendo. Eles queriam se divertir. Então essa era a geração dos dias também de Paulo. Paulo, ele estava usando o exemplo do Velho Testamento para chamar a atenção da sua geração. Da sua geração. Diz que eles se tornaram idólatras. Alguns deles se tornaram idólatras. E isso pode estar acontecendo com você. Isso pode estar acontecendo com você. Como, pastor? A partir do momento em que o homem, ele quer seguir a Jesus Cristo por interesses materiais, movido pelo seu próprio ego, ele deixa de ser um verdadeiro adorador de Deus para se enveredar pelo caminho da idolatria. Pelo caminho da idolatria. Ele vai achar que Deus é obrigado a dar livramento para ele. Ele vai achar que Deus é obrigado a protegê-lo. Ele vai achar que Deus é obrigado a ser o provedor, sem que ele tenha um compromisso verdadeiro e sincero com o seu Deus. A Bíblia também fala que eles, lá no capítulo 10, versículo 10 e 12, diz que eles eram, versículo 10, eles eram murmuradores, eles murmuraram contra o povo de Israel, eles tiveram essas atitudes negativas, eles murmuravam, ao invés de serem gratos a Deus, eles murmuravam contra Deus, e Moisés sofreu muito com essas murmurações do povo de Israel. O versículo 11 nos chama a atenção para concluir esta palavra, para você que está nos assistindo. O versículo 11, Paulo conclui o quê? Ele diz aqui no versículo 11, ora, tudo isso lhe sobreveio, ou seja, tudo isso lhe sobreveio como figuras. Como figura. Uma figura é para nós podermos fazer uma leitura, nós entendermos o contexto. E o contexto que Paulo estava colocando é: não devemos seguir o exemplo negativo dos israelitas. Não devemos sermos ingratos para com o nosso Deus, não devemos ser idólatras, não devemos tentar ao Senhor nosso Deus, como fizeram os israelitas. Eles tentaram. Naquele momento que eles fizeram um bezerro de ouro, eles tentaram contra o seu próprio Deus e teve as consequências. E diz aqui o texto que em um só dia foram 21.000 que a terra se abriu e as pessoas foram sucumbidas, foram exterminadas. Então, Deus é um Deus de amor, é um Deus de bondade, mas Ele também é um Deus de juízo. Então, temos que levar a sério o nosso compromisso com o nosso Deus. Concluindo, o que Paulo está dizendo é que o que aconteceu com os israelitas deve servir como exemplo. E estas coisas estão escritas para aviso nosso. Elas estão escritas para aviso nosso. Se o que está escrito na Bíblia é para aviso, então eu,
nesta oportunidade, estou dizendo para você, Deus está te dando a oportunidade de te avisar. Deus está te dando a oportunidade de dizer para você como você está seguindo a Cristo. Como você está seguindo a Cristo? Você está sendo agradecido a Deus pelo perdão dos teus pecados, por ter te libertado do mundo de pecado? Ou você está como os israelitas? Você está sendo ingrato para com Deus, esquecendo do que Ele fez, na tua vida, esquecendo do que Ele operou na tua vida? Então diz aqui que foi escrito para aviso nosso, é o versículo 11, para quem já são chegados os fins do século. Então Paulo, ele procura usar o exemplo do povo de Israel, aquele povo que foram ingratos, que foram idólatras, que se esqueceram, que realmente tentaram a Deus, e diz aqui que tudo isso foi escrito como figuras, como exemplo, e estas coisas estão escritas na Bíblia para aviso, para alertar você, para chamar a sua atenção, e perguntar mais uma vez, como você está seguindo a Cristo? Como você está seguindo a Cristo? A conclusão desta palavra de Paulo é que Paulo conclui dizendo que elas foram escritas para aviso nosso, para quem já são chegados os fins dos tempos. Preste bem atenção. O que está escrito na Bíblia foi escrito para aviso nosso, para quem já são chegados os fins dos tempos. Estamos vivendo os dias difíceis. O que está escrito na Bíblia é para você ler, você meditar e deixar que o Espírito Santo faça você entender que o que está escrito na Bíblia é um aviso para que nós possamos entender que estamos já nos fins dos tempos e que precisamos nos voltar de forma verdadeira para o nosso Deus. A conclusão desta palavra, meu irmão, minha irmã, meu amigo, como você tem seguido a Cristo? Como você tem seguido a Cristo? Você permanece firme no propósito de agradecer a Deus pelos privilégios da salvação na tua vida, pelo perdão dos teus pecados, pela proteção, pelos cuidados, pela provisão da parte de Deus? Ou ser um seguidor movido pelo ego e interesse material? Fica esta palavra para você, aonde Paulo nos faz entender que eu e você devemos pegar o que está escrito nas Sagradas Escrituras, a Bíblia Sagrada, como aviso. Se estamos nesta oportunidade, aqui usando esses meios de informação, é para avisar a você que você precisa seguir a Cristo pelo que Ele é na tua vida, e não simplesmente pelo que Ele fez. Seja agradecido a Deus pelo perdão dos teus pecados, por ter te libertado do mundo de pecado. E esta palavra sirva de aviso para a tua vida nesta oportunidade. Que Deus te abençoe. Eu agradeço a Deus por esta rica oportunidade, no nome de Jesus. Amém.